Boa tarde, Carlos Tramujas, aqui da Bonsai do Campo, e hoje o assunto é sobre ela, sobre a jabuticaba. Esta aqui, uma jabuticaba híbrida. O nome jabuticaba, para quem não sabe, veio do tupi. Sabiam disso? Não. Do tupi? Vem de jabuti. Jabuti, da jabuti mesmo, e daí caba, que caba quer dizer o lugar de. Então, assim, jabuticaba quer dizer o lugar do jabuti, porque o jabuti ia para baixo das árvores para comer os frutos que caíam. Putz, agora até eu fiquei, será que isso é verdade mesmo? Mas é a verdade. O nome jabuticaba vem do tupi, jabuticaba, né? Nome científico dela, Myrciaria cauliflora, é o mais utilizado. Existem outras sinonimias que é Plínia cauliflora, que é jabuticaba ou Myrciaria jabuticaba e assim por diante. Estou aqui para explicar para vocês a diferença entre a jabuticaba híbrida e a jabuticaba sabará. A jabuticaba híbrida, que é essa aqui, como vocês podem ver, ela é muito mais precoce, né? Os frutos se desenvolvem em árvores muito mais jovens do que na jabuticaba sabará, que é a jabuticaba nativa, né? Nativa do Brasil, nativa da América do Sul, é uma árvore nossa. A jabuticaba híbrida, ela é uma árvore menor. A jabuticaba sabará, que é a nossa nativa, cresce às vezes até 10, 15 metros de altura. Explicando só mais um pouquinho sobre o porquê desse nome de jabuticaba híbrida, porque ela foi uma espécie desenvolvida para que justamente pudesse produzir frutos mais cedo, né? A jabuticaba era, assim, para cultivo, por exemplo, de lavoura praticamente impossível, porque devido ao tempo dela produzir. Então, jabuticaba híbrida, produzida em laboratório, melhoramento genético, do cruzamento que faz com que a gente tenha hoje essa espécie aqui no Brasil, que é muito popular, que é a jabuticaba. Deixa eu mostrar esse bonsai aqui para vocês. É uma jabuticaba essa aqui, antiga, ela foi adquirida num viveiro de produção de jabuticabas, aí, segundo consta, deve ter aí seus, talvez, 30 ou 35 anos, mais ou menos, né? E ela está aqui para que a gente possa fazer uma manutenção. Qual é a manutenção que a gente faz agora, nessa época, que é importante eu falar para vocês? Uma delas é a limpeza, a aeração, a poda de galhos excessivos e de galhos secos, né? O porquê disso? A jabuticaba, agora no início da primavera, ela brota de uma forma exuberante. E esta copa fechada vai evitar que entre sol, que entre luz, que tenha uma ventilação adequada. As nossas jabuticabas aqui, elas ficam na estufa durante o inverno inteiro. Então, quando elas saem agora, ou quando a gente retira o plástico da estufa, elas têm muitas folhas secas, elas têm galhos secos que depois eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, aqui, ó, nas folhas velhas, está vendo como essas aqui? Ó, são folhas que precisam ser retiradas e a gente precisa entrar dentro da copa para que a gente possa fazer a devida limpeza. Vocês podem ver que ela tem frutos, ela tem flores ao mesmo tempo. A jabuticaba híbrida, ela tem essa característica. Ó, aqui por dentro, aqui, ó, dá uma olhada nela, que maravilha. Então, agora, nessa época, eu estou mostrando para vocês justamente isso. Aqui no viveiro, a gente não costuma aramar muito as jabuticabas. E quando arama, usamos arame de alumínio, principalmente, né? A jabuticaba não é uma planta para que tenha muitas torções e inventar muitas coisas, porque o estilo dela já é um estilo tronco e copa, já é um estilo mais frondoso.
Ah, mas só pode ter uma jabuticaba grande desse jeito? Não, ó. Ó uma jabuticaba pequenininha, tá vendo? Ela também é híbrida, tá vendo? Tá com as folhas um pouco queimadas e feias aqui do inverno, e aqui já tem uma brotação nova, que é bem bonita. Então, assim, a desfolha, eu preciso desfolhar todas as árvores todos os anos? Não, vai depender da situação. Se a tua árvore está com as folhas bonitas e os brotos bonitos, não precisa desfolhar. A gente desfolha em muitos casos, assim, as folhas velhas, folhas feias, você precisa fazer uma limpeza interna nela, uma melhoria na estrutura, então você faz a desfolha, que é o que nós vamos ver agora. Estamos fazendo aqui a desfolha, e olha quem é que está aqui comigo. O Lucas, do Bonsai Cabo Frio. Prazer. Dê um oi ali, né, Lucas? E aí, galera? Esse prazer aqui de ajudar o Tramujas aqui. Então, o Lucas veio fazer uma visita aqui para a gente e está me dando uma mão aqui para fazer a desfolha. Por que a gente faz essa desfolha? É justamente para isso, é o momento da gente poder ordenar esses galhos de uma forma que você fique com as plantas mais equilibradas. Vocês podem ver, ó, que essas jabuticabas todas aqui, ó, elas não são muito grossas, ó. Elas são relativamente finas, mas todas elas já produzem. E por que é que elas produzem, na realidade? Porque elas já são plantas maduras, né? A maturidade da planta está diretamente envolvida aí na produção de frutos. Então, às vezes, as pessoas compram uma jabuticaba e acham que o problema é da jabuticaba, de que você falta adubo, de que falta isso, e muitas vezes o real é que falta maturidade para a planta, né? Nesse mundo vegetal aí das plantas e das árvores, enquanto ela não atingir a maturidade, ela não vai produzir fruto. Então, vocês podem ver, são árvores mais finas, ó. Só que esse bosque aqui é antigo. Esse bosque, eu acho que ele foi feito mais ou menos há uns 15 anos atrás, e eu vou mostrar agora algumas fotos de como é que ele foi feito. Essas foram as plantas que deram origem ao nosso bosque, ó. Como vocês podem ver, eram plantas pequenas, com 40 centímetros mais ou menos, e plantas aí com uns 3 anos de idade. Essas plantas foram adquiridas no viveiro, e naquele momento não existiam plantas mais grossas para poder fazer essa composição. Então eu resolvi fazer esse bosque com plantas de mais ou menos a mesma espessura. O primeiro passo foi fazer uma poda, né, poder fazer uma redução aí para deixar elas mais compactas, para poder ter uma ideia até da montagem do bosque. Foram reduzidos os galhos menores, né, os mais fininhos, foram podados os galhos ali que naquele momento se cruzavam, e assim a gente conseguiu ter as plantas numa situação aí como essa, né? Ainda no pacote, mudas bem comuns, não é um pré-bonsai, isso é uma muda comum da jabuticaba, e depois tirada a terra, que essa é a maneira da gente preparar o bosque, né? Se preparar as mudas, vai, tira a terra, deixa só as raízes, poda. Neste caso aqui haviam raízes ainda pivotantes, raízes mais grossas, e aqui eu já tenho as mudas todas limpas, ó, né? Preparadas aí para a montagem desse bosque. O número escolhido aí foram 13 plantas, né? Os bosques e o suê normalmente são feitos com árvores ímpares. Tem um vazão grande, o vaso é um pouco maior para o que eu queria, mas a intenção era deixar esse bosque realmente crescer e se desenvolver. Aqui eles já estão com as telas, ó, pronto já para o plantio. Após isso, colocamos aí um substrato no fundo do vaso, né? Nesse caso aqui com caco de telha, um pouco de matéria orgânica, um pedrisco de rio, e fazemos uma cama. Após esse momento, ó, começamos aí a montar
a estrutura do nosso bosque. Primeiro colocamos a árvore mais alta e ela foi deslocada do centro. Ela foi colocada a 1/3 de um lado e 2/3 do outro, que seria o nosso ápice. Aqui nós já temos mais ou menos as plantas na posição e, como vocês podem ver, a copa do bosque está descentrada do vaso. Então vamos firmar bem as mudas. Nesse caso aqui, como o vaso era mais profundo, eu não amarrei as mudas. As plantas tinham raiz suficiente para que pudessem firmar apenas com o plantio. E, bom, logo depois disso aqui a gente botou um musguinho aí para dar uma enfeitada, né, as plaquinhas de musgo, que muitas vezes a gente vê que deixam aí os bosques mais naturais. Ó, o nosso bosque aqui, já montado, vocês podem ver que as árvores foram dispostas de tal maneira que não ficassem enfileiradas, em linha, e todas essas características aí que a gente tem que buscar para aumentar a naturalidade dos bosques. Olha essa foto aqui, ó, é o nosso bosque aí 2 meses depois. Ele foi feito no início da primavera e essa foto aqui já é final da primavera, início de verão. Brotou pouco, mas está aí, já teve uma bela brotação. E vocês podem ver que ele tem toda uma naturalidade, as árvores têm uma leve inclinação para fora do vaso. A característica desses bosques mais densos, onde as árvores tendem a buscar luz e se abrirem um pouco. Essa foi a ideia inicial aí do nosso bosque. Aqui vocês podem ver ele já com 4, 5 meses depois, e não dá para ficar podando, deixa as plantas brotarem muito para que possam fortificar o sistema radicular. Isso é muito importante, não dá para deixar crescer 2 folhas, você já vai lá cortar, deixa crescer. Está crescendo, está fortalecendo as raízes. Aqui já foi feita uma poda, mas depois de praticamente 6 meses aí, né, do bosque está feito, ele já está com bastante vigor, e a partir disso a gente começa a estruturar ele aos poucos, né? Então aqui temos o nosso bosque aí, 6 meses depois de feito, ou 7 meses, ele já começa a dar sinais aí de que vai se tornar um belo bosque. E, de fato, isso aconteceu, né? Aqui temos o nosso bosque, já desfolhado, e 15 anos, mais ou menos, depois. Então, vocês podem ver que ele se manteve, foi feito o transplante talvez 2 ou 3 vezes nesse período, mas ele hoje tem uma ramificação aí que é bastante satisfatória. Ele está com o formato desejado, com as árvores que se abriram ao longo desses anos para buscar a luz como se fosse realmente na natureza. Ele perdeu aquele ápice descentrado do vaso, ele acabou ficando com uma copa inteira arredondada. E aqui está a criação e o criador. É uma foto que é só orgulho do bosque. E seguimos em frente aí com mais algumas técnicas. Bom, nesse processo aqui, o equilíbrio que a gente tem que fazer na árvore é você poder entender e acompanhar o desenvolvimento da ramificação dela, né? Um galho como esse aqui, ele vem e de repente ele tem um galho que está muito grosso aqui, ó, né? O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse galho aqui, ó, vou tirar aqui, depois eu arrumo o corte, ó, tá vendo? Para que ela fique mais leve e que a planta fique mais harmoniosa com relação à grossura dos galhos, ó. Deixa eu mostrar esse aqui agora para vocês, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho toda uma ramificação fina, um galho que é muito grosso que vem para esse lado, eu posso tirar aqui, ó. E também, claro, eu vou fazer uma limpeza, deixa eu mudar de lado aqui agora,
para tirar os galhos que secaram, né? Durante esse período. Essa planta, ela passou a primavera e o verão com folhas e depois ela foi para a estufa. Então aqui eu tenho esses galhos aqui mais escuros, tá vendo? Que são pequenos galhos que secaram por algum motivo, mas muitos deles vinculados à falta de luz e à falta de ventilação, né? Então tirei aqui. Aqui vocês podem ver que tem galhos também escuros aqui, então eu vou eliminar aqui, desse lado, outros aqui. E espera um pouquinho, depois eu corto isso. E com a tesoura de poda, eu vou acertando as ramificações mais finas também. Não é só esses galinhos, eu tenho que vir e fazer as podas aqui, para que a gente possa aumentar a nossa ramificação de uma forma mais consciente, né? Mais trabalhada, digamos assim. Então, aqui, ó, eu vou diminuir um pouquinho esses brotos. Aqui embaixo, aqui também. E esse aqui é um galinho que eu já considero que esteja bom. Ó, um típico galinho que secou aqui, ó. Tá vendo? Ficou na parte interna. Tá fraquinho. O que eu vou fazer? É a poda aqui básica com alicate e vou tirar com alicate côncavo. A jabuticaba, se você não faz esse tipo de corte côncavo aqui, deixa eu mostrar aqui, ó. Esse aqui é o típico galho que foi cortado e que ficou com um toquinho pequeno. Tá vendo? Ele está todo cicatrizado, mas ele ficou com esse caroço. Esse caroço aqui tem que ser eliminado. Outra coisa que acontece também são esses pequenos brotos aqui, ó, no interior dela, tá vendo? Então, esses brotinhos mais finos aqui, a gente também elimina. Vamos deixar a força de crescimento aí mais para as pontas e para que a gente consiga arrumar essa estrutura, né? Essa aqui, só um pouquinho, é outra aqui que foi desfolhada. Essa aqui estava com as folhas muito velhas, né? Então, assim, foi desfolhada, ela foi transplantada o ano passado, tá vendo? Ó, tá vendo como o substrato ainda tá macio? Quer dizer, eu não vou transplantar mais, eu só vou simplesmente desfolhar e acertar certas pontas aqui, para que eu fique com uma estrutura melhor. É o momento de eliminar algum galho mais grosso, se for necessário. É o momento de tirar os galhos que se cruzam, os que secaram, é uma limpeza. Então, esse é um dos principais motivos pelo qual a gente desfolha as jabuticabas. O que a gente tinha para ver hoje é mais ou menos isso, né? É um pouco da limpeza aí da desfolha. Ele é um bosque de 13 árvores. Os bosques normalmente são feitos em número ímpar. Então é isso, minha gente. Venha, Lucas, vamos dar um tchau aqui para a turma. Aí, meu amigo Lucas, obrigado, Bonsai Cabo Frio. Obrigado, gente. A gente se vê, até uma próxima. Se inscrevam no canal. Deixa o like. E a gente se vê em breve. Um abraço aí, até mais.